E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa das viradas de chave mais interessantes do mercado de fundos imobiliários, a do RBVA11. Vamos entender como ele deixou de ser um fundo super focado em agências de banco para se tornar um portfólio de renda urbana, bem mais diversificado. O que está por trás dessa mudança e, claro, como isso está se refletindo nos resultados. E antes da gente começar, aquele nosso aviso de sempre, né? Tudo que a gente vai conversar aqui é baseado em informações públicas nos comunicados do próprio fundo e não é uma recomendação de investimento, beleza? A ideia é te dar insumo para que a sua própria análise seja ainda melhor. Então a grande pergunta é: por que o RBVA11 resolveu mudar de cara de forma tão radical? O que fez um fundo que parecia ter uma estratégia super segura precisar se reinventar completamente? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e ver o risco que o mercado começou a enxergar no portfólio dele. Bom, primeiro vamos entender o cenário. O fundo nasceu com uma tese muito específica, que por um bom tempo foi ótima, mas que depois virou motivo de preocupação. A estratégia inicial do RBVA11 parecia uma aposta certeira, né? Era basicamente alugar imóveis para gigantes como a Caixa Econômica Federal e o Santander. A gente está falando de contratos longos, com inquilinos que eram considerados super seguros. O que poderia dar errado? Pois é, o mundo mudou. E o setor bancário mudou junto. E foi aí que as preocupações começaram a aparecer. Com o boom dos bancos digitais, todo mundo começou a se perguntar sobre o futuro das agências físicas. O grande medo do mercado era: será que esses bancos vão renovar os aluguéis daqui a alguns anos? Ou será que os fundos iam ficar com um monte de imóveis vazios, difíceis de alugar para outro tipo de negócio? Essa dependência de um único setor virou um sinal de alerta. Bom, com esse problemão em potencial na mão, a gestão do fundo precisava fazer alguma coisa. E a resposta deles foi genial, uma mudança completa na filosofia de investimento. Nascia ali uma nova tese, muito mais focada na qualidade do tijolo em si. E aqui está o pulo do gato dessa história toda. Eles trocaram a antiga tese do inquilino, que dependia totalmente da estratégia dos bancos, pela tese do imóvel. Ou seja, o foco agora é na qualidade e na localização do ativo. A pergunta mudou de quem é o meu inquilino para: esse imóvel é tão bom, tão bem localizado, que ele sempre vai ter um inquilino, seja um banco, uma loja ou uma escola? É uma virada de chave que troca a dependência de um contrato pela segurança de um bom ativo. Tá, a ideia é ótima. Mas como colocar isso em prática? A resposta foi uma estratégia muito clara e disciplinada: a reciclagem do portfólio. E o que significa reciclar o portfólio? É bem simples, na verdade. É como fazer uma faxina estratégica. Vender aqueles ativos mais antigos, como as agências que não se encaixam mais na nova tese, e usar esse dinheiro para comprar imóveis novos, mais alinhados com a estratégia de diversificação. O objetivo final é sempre o mesmo: melhorar a relação de risco e retorno para o cotista. E para a gente não ficar só na teoria, vamos ver um exemplo prático de como essa reciclagem está dando resultado? A venda do imóvel da Via Anchieta é um case de estudo perfeito para mostrar o sucesso dessa estratégia. Então vamos olhar para esse ativo aqui. Um imóvel na movimentada Via Anchieta, em São Paulo, alugado para a Caixa. Ele era o retrato perfeito da antiga estratégia do fundo. E foi justamente com ele que a gestão provou o valor da nova tese. A venda foi fechada em R$ 7.300.000. E o melhor de tudo, pagamento à vista. Um valor que não só botou um bom dinheiro no caixa do fundo, como também mostrou o potencial de valor que estava escondido nesse ativo. Agora, segura essa! Dessa venda, o fundo conseguiu um lucro de R$ 3.860.000. É isso mesmo. Isso significa que o imóvel foi vendido por mais que o dobro do que custou lá atrás. Um resultado espetacular que mostra a capacidade da gestão de destravar valor. E para a gente traduzir esse lucro em performance, se liga na taxa interna de retorno, a famosa TIR. Basicamente, é o retorno médio anualizado do investimento. E o resultado foi de incríveis 18,3% ao ano. Pensa só, por 13 anos esse único imóvel gerou, em média, mais de 18% ao ano para o fundo. Isso é a prova de que a gestão não só soube comprar bem lá no passado, como também soube vender na hora certa. Mas, a venda da Anchieta não foi um caso isolado, não. Ela é só uma pecinha de um quebra-cabeça muito maior. Ela faz parte de uma reciclagem em larga escala que está literalmente mudando a cara do portfólio do RBVA11. Vamos ver o cenário completo. Olha só a dimensão da coisa. Desde 2019, o fundo já vendeu 31 imóveis, o que movimentou quase 300 milhões de reais. Isso mostra que a estratégia não é um evento pontual, mas sim um processo contínuo e muito bem executado pela gestão. E qual o resultado final disso tudo? Olha aí,
Um portfólio muito, mas muito mais diverso. A exposição ao setor bancário, que era a grande preocupação, hoje representa só 22,2% da receita. No lugar, entraram inquilinos de peso de outros setores, como a Cogna, na área de educação, e o Assaí e o GPA no varejo. Essa diversificação toda torna o fundo, em tese, bem mais resiliente. E agora, eu quero saber a sua opinião. Depois de ver toda essa transformação, essa virada de chave, o RBVA 11 se tornou uma opção mais interessante ou é melhor passar longe? Deixa seu comentário aqui embaixo e, claro, se inscreve no canal para a gente continuar trazendo mais análises como essa. Valeu!